que é a diferença, então, de eu ter uma aplicação que roda de forma nativa e uma aplicação que roda dentro da JVM, tá? Existem muitas, eu vou tentar resumir aqui mais ou menos elas, mas a primeira delas eu já comentei, que é quando você tem JVM, a aplicação vai precisar da JVM, quando você tem imagem nativa, ela roda sozinha, ela não precisa de JVM. Helder, mas como é que ela faz com processos que são naturais da JVM? Por exemplo, um garbage collection, um gerenciamento de memória, enfim, vários processos que rodam na JVM, né? Olha só, tem um cara, assim, na hora que ocorre nesse processo de criação da imagem nativa, que você embeda tudo que ela precisa, tal, tem uma coisa que vai para dentro também desse executável nativo, que é chamado de Substrate VM. O que é o Substrate VM? Ele é mais ou menos uma JVM muito simples, muito pequenininha, tá? Muito simplória mesmo, tá? Ela tem alguns serviços essenciais de JVM, mas numa versão muito simples, muito simples. Então, por exemplo, tem um garbage collector lá dentro, é o Serial GC, que é um garbage collector que provavelmente você não iria querer usar ele na sua JVM tradicional, tá? Em condições normais de temperatura e pressão. Mas, para o propósito de uma aplicação que roda em modo nativo, eu já vou falar sobre isso, ele é um cara que atende. Tá? Então tem lá um Serial GC, tem alguma coisa de gerenciamento de memória bem mais simplificada. Tá? Então ele tem alguns processos de máquina virtual Java, mas muito simples. Tá? Então assim, esse seria um ponto de comparação. Né? Então beleza. Outra coisa, né? Se a gente fosse ver as diferenças de um e de outro. Uma coisa que é fantástica quando você tem JVM, eu já comentei aqui um pouquinho, que é o JIT, né? O Just in Time Compiler. O JIT ele faz que a sua aplicação, na medida do tempo, conforme ela vai sendo executada, a performance dela tende a ir melhorando. Lembra que eu falei que o JIT ele pega os seus bytecodes e recompila eles em código de máquina? Quando ele faz isso, ele organiza a estrutura das chamadas da sua aplicação para que essas estruturas de chamadas elas sejam mais performáticas, né? Um processamento chamado de inlining, né? Que ele vai gerenciando isso para que a performance da sua aplicação vai melhorando mesmo ao longo do tempo. Então isso acontece quando a gente tem JVM. Quando a gente tem o Java nativo, o código nativo, né, a imagem nativa, como você não tem máquina virtual, você não tem JIT, então você não tem melhoria de performance em runtime. Tá? Toda a performance do Java nativo, ela é final no sentido de que toda e qualquer otimização foi feita durante o build. Não existe otimização feita em runtime. Mas, Helder, isso é bom ou ruim? Nem uma coisa nem outra. Tem usos para as duas situações, tá? Que eu vou comentar já com vocês. Então, é diferente. Não é que é bom ou que é ruim. É diferente. Tá bom? É diferente. Funciona de um jeito diferente. Então, essa é uma coisa. Outra diferença é que quando você trabalha com Java nativo, você não pode... Assim, ó, você não consegue fazer acesso a nenhum tipo de dependência, a nenhum tipo de dynamic proxy, a nada que o seu código faria, sei lá, reflections, esse tipo de coisas que faz com que o nosso código seja um pouco mais flexível numa JVM. No Java nativo isso não é possível, tá? Exatamente porque você não tem acesso a bytecodes em runtime. Isso tudo que eu falei agora só é possível quando a gente tem a JVM porque você tem o bytecode ali. Então ele consegue acessar o bytecode e fazer o que ele precisa fazer para ter essa flexibilidade toda. No Java nativo você não tem bytecode em runtime, então não dá para fazer isso, tá? E tá passando o carro da pamonha. Passou o carro da pamonha. Então você não tem acesso ao bytecode quando você está no runtime da imagem nativa. Helder, isso é bom ou ruim? De novo, é diferente. Tá? Então, tem coisas que você faz com a JVM que você não faz, tem coisa que você faz com a imagem nativa que você não faz com a JVM também, tá bom? E pelo fato de você não ter acesso a bytecode no seu código nativo,
Você também não tem acesso a algumas ferramentas, por exemplo, de profiling, de monitoramento. Até assim, melhorou bastante isso. Na verdade, hoje em dia a gente consegue fazer um monitoramento muito bom das aplicações de imagens nativas, mas isso foi realmente depois de muita mudança e ainda assim o jeito de fazer é diferente, tá? Então, em linhas gerais, as grandes diferenças são essas. Eu mencionei aqui sobre reflection, tá? Que você não tem acesso ao bytecode, então não dá para fazer reflection. Na verdade, assim, hoje em dia você consegue usar reflection com aplicações que vão ser compiladas de forma nativa, porque eles resolveram isso durante o processo de compilação. Tá? Inicialmente, você nem conseguia usar reflection para imagens nativas. Tá? Hoje você pode informar todo o metadado que vai ser utilizado. Tem um arquivo de propriedades lá, um arquivo de configurações que é usado pelo GraalVM para fazer essa compilação, e aí você pode usar isso numa boa. Beleza? Obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Se você quiser assistir o episódio completo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E se esse é o tipo de assunto que faz sentido para você, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar lá as notificações, o sininho, além de curtir e compartilhar esse vídeo para que ele chegue até mais desenvolvedores como você. E se você não me conhece, meu nome é Alder Moraes e meu objetivo aqui é ajudar você, dev, a estar entre os profissionais mais bem pagos do mercado usando Java no back-end. Beleza? Um abraço, até a próxima.